Olá, o meu nome é Fernanda Andrade Machado, RA 11226431, e essa é a prova de operações unitárias com transferência de massa. Primeiramente, desculpe a minha letra que é bem complicadinha de entender. Então, a primeira questão nos pede o ponto de bolha e o ponto de orvalho para uma mistura com XB igual a 0,4. Então, para a gente olhar o ponto de bolha e o ponto de orvalho, a gente tem que olhar esse gráfico. Eu desenhei ele aqui, não considere muito as minhas proporções, porque o desenho não é lá meu forte. Então, mas para a gente olhar o ponto de bolha, a gente olha aqui nessa curva, que essa curva aqui demonstra o líquido saturado. E é aqui que começa, aqui onde primeiro é só líquido, e aqui começa a criar a primeira bolha. Então, essa parte é líquido saturado. E aqui em cima, nessa outra curva, é o ponto de orvalho, porque é onde o vapor está saturado. Aqui tem vapor e líquido, aqui tem só líquido e aqui tem vapor. Então, aqui nessa parte de vapor saturado, tem muito mais vapor e pouco líquido. E aqui nessa parte de líquido saturado, tem muito líquido e pouco vapor. Por isso que é criada a primeira bolha. E aqui, se viesse de cima, é onde é criada a primeira gota de água. Então, as temperaturas de ponto de bolha e ponto de orvalho são respectivamente 37 graus e 51 graus Celsius. Na questão B, nos pergunta qual é a condição da mistura nas temperaturas 30, 45 e 60 graus. Então, como eu já tinha explicado aqui na questão A, fica muito fácil de discernir em qual estado essa mistura se encontra. Por exemplo, a 30 graus, a gente pode ver que ela está líquida, porque quando você faz a ligação aqui, você vê que está no líquido. Quando estamos a 45 graus, mais ou menos por aqui, estamos no líquido e vapor. E quando estamos a 60 graus, temos apenas vapor. Bem aqui. Já a questão C nos pergunta o que acontece com a quantidade de líquido em equilíbrio à medida que aumenta a temperatura para a condição de mistura estabelecida no item A. No item A, nos pede para olhar com XB igual a 0,4. Então, se a gente for ligando, a gente vai vendo que quanto mais a gente aumenta a temperatura, o líquido vai diminuindo e vai ficando apenas vapor. Eu fiz até um textinho aqui, onde eu coloquei que o líquido, primeiramente, começa a esquentar até surgir a primeira bolha, aqui. Depois ele fica como líquido saturado, nessa partezinha aqui, que eu já tinha dito, em um estado de equilíbrio, contendo mais líquido que vapor. Depois, no meio da curva, tem-se os dois estados, líquido e vapor. Então, tem-se o vapor saturado, bem aqui, e que é em cima dessa curva aqui. E nesse estado, tem-se líquido e vapor, com a maior parte de vapor, e esse estado é conhecido como ponto de orvalho, que nem já está escrito aqui. E acima dessa temperatura encontra-se apenas vapor, ou seja, quanto mais você aumenta a temperatura, menos líquido você tem, mais vapor você tem. Em relação à questão 2, eu tentei de todas as formas, mas não consegui fazer. E a coisa mais próxima que eu achei na internet, mas que não tinha nenhum exemplo me dando uma luz de como fazer, então eu só coloquei aqui o resultado final. E é isso que nós temos, 0,46 XB e 0,66 de YD. E obrigado.